Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, domingo, 12 de junho, Dia dos Namorados, eu não poderia deixar passar essa data em branco. E hoje eu vou trazer aqui para vocês 4 histórias de amor reais. Antes de irmos para a história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Deixem os seus comentários, porque tudo isso ajuda a impulsionar o meu canal para que ele chegue a mais pessoas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque assim vocês irão saber sempre que eu postar uma história nova. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Então, sem mais demoras, hoje vamos entrar na máquina do tempo e viajar para várias épocas diferentes da história. Vamos então? Então vamos às nossas histórias de hoje, para deixar claro para vocês que dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados, né, ou o Dia de São Valentim, não é no mundo todo. Aqui, por exemplo, em Portugal, comemora-se em fevereiro, tá bom? Como no Brasil é, e eu sou brasileira, então eu resolvi comemorar junto com vocês, trazendo essas histórias de amor, são histórias aqui de Portugal, mas amor é amor, independente do país em que se vive. Vamos à primeira história, que é a história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Essa é uma história que se passa por volta do ano de 1345. Portanto, a nossa viagem no tempo hoje foi para bem longe. A história conta que a beleza de Dona Inês de Castro era tão grande que causava espanto na corte. O herdeiro do trono, Dom Pedro, apesar de ser casado na época com Dona Constança, perde-se de amores por Inês de Castro, que era aia da rainha, ou seja, uma mulher que servia a rainha, uma serva. Constança acaba então falecendo no parto. E o herdeiro da corte sentiu-se então livre para viver o seu romance com a sua amada Inês. Mas o rei nunca permitiu este casamento. Mas a história diz que os dois se casaram sim em segredo e que Inês era legítima esposa de Dom Pedro. Viveram juntos em Coimbra e tiveram vários filhos. Porém, a influência que os irmãos de Inês de Castro exerciam sobre Dom Pedro e o perigo que os descendentes bastardos do casal tomassem o lugar do herdeiro legítimo, filho de Dom Pedro e de Constança, começaram a assustar o rei. Por isso, ele mandou matar Inês. Um grupo de homens encarregou-se de matar Inês, que terá sido degolada ou apunhalada, não se sabe ao certo, em frente aos filhos, implorando por misericórdia. O local dessa tragédia foi a Quinta das Lágrimas, em Coimbra. E a história diz que a cor vermelha que ainda hoje podemos ver na pedra da fonte das lágrimas são a marca do líquido vermelho vertido por Inês. A morte de sua amada deixou Pedro devastado e alimentado pelo desejo de vingança. Após a morte do seu pai e já como rei, ele mandou capturar os assassinos que foram torturados e tiveram uma morte macabra. Pedro arrancou-lhes o coração pelo peito e pelas costas com as próprias mãos, comendo em seguida. Por essa façanha,
Dom Pedro ficou conhecido como o Cruel. Inês de Castro foi coroada rainha depois de morta, tendo o rei obrigado a nobreza a beijar a mão da rainha de Portugal. Nunca houve em Portugal uma paixão assim. Os corpos dos dois apaixonados estão sepultados no mosteiro de Alcobaça, voltados de frente um para o outro. Uma história de amor linda, bela e trágica, mas real, que é o nosso objetivo aqui. Histórias reais. Agora, entremos de novo na nossa máquina do tempo. E dessa vez, iremos viajar para o ano de 1888. E conheceremos a história do amor de perdição de Camilo e Ana Plácido. Camilo Castelo Branco foi um escritor aqui português e Ana Plácido, eles foram protagonistas de um amor que escandalizou o Porto no ano de 1888. Essa história vale a pena ser contada. Gente, só fazendo um adendo aqui, eu tô trazendo as histórias de amor, mas futuramente a gente pode vir a falar dessas pessoas, pessoa por pessoa, para vocês conhecerem mais a vida de cada um. Este foi um amor que veio contrariar os bons costumes e a moralidade vigente na sociedade oitocentista. Camilo Castelo Branco era um escritor e Ana Plácido era casada e, apesar de advertida pelos perigos que corria, não contrariou esse amor. Abandonou o marido e avançou para os braços do seu amado e juntos fugiram para Lisboa. Conhecido o escândalo, a esposa adúltera é colocada em reclusão num convento em Braga, mas foge, voltando para os braços do seu grande amor. A ousadia dessa mulher ao assumir o seu amor levou a ser julgada e condenada pelo crime de adultério e presa na cadeia do Porto. Camilo também foi condenado e preso. Foi nesse período e nesse lugar que Camilo escreveu um de seus poemas mais famosos, que é O Amor de Perdição. Aguardaram presos durante mais de um ano, até que o juiz não considerou provados os fatos e eles foram libertados. A cidade do Porto continuou a ser o cenário dessa história de amor. E vale a pena percorrer as ruas e os lugares que marcaram esse romance tão ousado da época. Ana Plácido era uma mulher de espírito e de apreciáveis dotes literários, que chegou a publicar artigos e romances em folhetins, com um pseudônimo masculino, que na época era praticamente obrigatório. O amor por Camilo, escritor de talento genial, mas um homem de temperamento e caráter voláteis, fez com que ela abandonasse os seus sonhos de glória literária e transformou-se em mulher e mãe dedicada. Ajudou Camilo investigando os manuscritos que lhe serviriam de base a muitos enredos. Permaneceram juntos até o suicídio de Camilo Castelo Branco em 1890. Um amor imenso até o fim. E agora, a terceira história, que será os desencontros de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz. Entremos na nossa máquina do tempo e vamos viajar até 1919. A paixão do poeta Fernando Pessoa por Ofélia Queiroz foi tanto intensa quanto bizarra. Foi em 1919, em Lisboa, que o poeta conheceu a mulher que ficará para a história como a sua única namorada. Esse romance é um dos mais bonitos aqui de Portugal. Foi um namoro simples, feito de beijos e cartas, muitas cartas de amor. Cartas escritas com paixão, inquietação e desassossego. Muito desassossego, como era a alma desse atormentado gênio português.
E graças a esta correspondência, compreendemos melhor alguma coisa sobre a inquietação do amor na obra de Fernando Pessoa, sobretudo no poema no qual o poeta se revela. Só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Essa história de amor foi curta no tempo. Durou mais ou menos uns 2 anos, em 2 fases separadas. A primeira em 1919 a 1920 e a segunda 1929 a 1930, 10 anos depois. Vale a pena percorrer as ruas de Lisboa, do romance de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, e conhecer melhor esse artista. Um amor poético e imortalizado nas palavras e na poesia. E agora, uma última história de amor. Portugal para o Brasil foi modificada aí no Brasil, mas é muito apreciada também. Quem não conhece a história de amor proibida, escrita pelo famoso dramaturgo William Shakespeare, que conta as aventuras e tragédias de Romeu e Julieta. Ao contrário do que acontece com a peça de Shakespeare, em Portugal, a história de amor Romeu e Julieta tem um final feliz. Os atores são queijo e marmelada. Aí no Brasil é queijo e goiabada. Um dueto que nunca falha. Uma combinação perfeita entre o doce e o amargo, e que é uma das mais apreciadas sobremesas na mesa portuguesa. Uma verdadeira paixão gastronômica. Essas histórias de amor também convidam a conhecer os locais onde foram vividas, conhecer os lugares mais românticos de Portugal. Todo o território português é rico em histórias de amor, de saudade e de outras coisas. Vale a pena descobrir e vocês estão convidados a vir e conhecer esses lugares e essas histórias. Esse foi o vídeo de hoje, uma homenagem ao Dia dos Namorados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, que me ajuda. Se inscrevam no canal e voltem aqui para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima! You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know I give you everything I am. You throw it away like it's nothing. It's easier than fighting, but I know you're so inside the egg.